Vamos nessa, meu povo lindo, maravilhoso. Nós de volta aqui no 2 Pontos Podcast. Lembrando que nas redes sociais é só colocar 2 numeral pontos podcast, 2 pontos podcast, Instagram, YouTube, Spotify, que você vai encontrar. Dá aquele joinha, se inscreve e também aciona o sininho para você participar, nos ajudar a crescer. Nosso canal já chegou a 900 já inscritos. Tá perto, né? Muito perto. Nossos parceiros, Sicoob. Uma conta que na verdade é uma cooperativa que vai te ajudar, tanto você com o seu comércio quanto sua vida pessoal, a ter uma administração financeira muito boa. E falando em administração financeira, tem um cara fera aqui que a gente vai falar já já. @cs.distribuidora de bebidas. Alô, Caian. Caian vai vir aqui quando mesmo, Sérgio? Tá enrolando a gente. Vamos lá, hein? @laforneria JQ. Laforneria Forna Lenta, mandando uma pizza de legumes com... O nome daquele manjericão, não, gorgonzola, porque tá todo mundo dieta aqui, né? Todo mundo já... Pronto. Então vai ter uma fatia de calabresa com mussarela e alguma coisa mais pra você. Só você que não, o jogador que tá aqui do lado. Mas hoje a honra é imensa, rapaz. Vamos brindar aqui o grande Rildo, né, que o seu empresário Netinho tava negociando o seu passe aqui, esse papo com a gente. O Netinho, eu tava dormindo, aí chegava, eu olhava, Netinho, já chamou Rildo? Pô, Neto, 3 horas da manhã, velho. Ô, Rildo, que prazer, cara, ter você aqui, viu? Que honra, viu? Ô, Dan, pra mim que é um prazer estar aqui, é um prazer imenso estar, né? Tive a oportunidade de conhecer você numa outra oportunidade, já vi que a energia, esse carisma seu já é muito legal, o prazer é meu estar aqui. Que bom. Né? E prazer imenso estar aqui nesse momento, nesse podcast, a gente trocar ideia, bater um papo. O prazer imenso é meu estar aqui. É todo nosso. Inclusive a gente se encontrou lá na igreja do pastor Ivan Luiz, não foi? Isso. Foi, mensagem maravilhosa que você levou, uma mensagem muito de Deus, principalmente o que você falou da mulher, e eu ficava futucando a minha. Eu falei, tá vendo? Tá vendo que saiu que passou? Aproveitava essa deixa, né? Claro. A diferença é que a sua pequenininha é a minha grandona, mas a valentia é a mesma, né? Eu acho que a pequenininha bate mais. Bate, né? É natural. Mais. Falar nisso, o pastor Ivan Luiz, em breve a gente convidá-lo, né? Já está na nossa relação de possíveis convidados, né? Possíveis não, porque possíveis é talvez sim, talvez não. De futuros convidados, né? O futuro convidado para estar aqui com a gente. E eu estava falando aqui em off, antes da gente começar, como o GQ tem fluído de forma positiva, Rildo. E a gente agradece muito a Deus por ter a sua presença aqui. Tem chegado pessoas boas. Teve um período que o GQ estava meio que estagnado, seja política, seja empresarialmente falando, né, na área do comércio. E parece que GQ agora resolveu dar uma nova respirada, né? E aí você sai de Goiânia, é isso? Na realidade, na minha história de vida, na verdade, eu nasci em São Paulo. Capital ou interior? Capital. Só que os meus pais são baianos, né? Então, minha mãe, por exemplo, é de uma cidade próxima aqui de Jequié, que é Ipiaú. Ipiaú. Né? Do ladinho daqui. E meu pai nasceu em Maracás, que é uma cidade também, temos assim uns 150 quilômetros que chama acho que 130, né? 130. Olha, né? A memória. Então, uma cidade um pouco mais fria, né? Muito fria. Não é como Jequié. Não, totalmente ao contrário daqui, né? Mas você já teve em Maracás? Já. Na realidade, a minha infância, até a minha adolescência, até os 13, 14 anos de idade, todo ano minha mãe vinha para Bahia nas férias, né? Entendi. Então eu tive a oportunidade de conhecer Maracás, Ipiaú, Itabuna, Ilhéus, né? Essas cidades. Na minha infância, até os meus... Quando você acompanha a mãe e o pai até os 13, 14 anos... até aí vai, né? Aí depois não vem mais, né? Então eu vinha sempre pra cá com as férias com os meus pais, né? A essa época você não chegou a conhecer Jequié? Não, Jequié não. Jequié... Só de ouvir falar. Só de ouvir falar e através do Neto, né? O Neto sempre falou que Jequié é a melhor cidade do Brasil. Né? Ele sempre falava isso, né? Então... mais quente, né? Isso aí eu tenho certeza. Não, mas o Neto é muito parecido. Eu acho que o Sérgio não é de Jequié. Se bem que já é bem próximo de Jequié. Mas a gente passou, como eu estava falando, né, de períodos. Teve um período que o próprio jequiense não dava valor, né? E eu sempre fui, o Neto também, eu sempre presenciei isso, andava sempre na contramão dessa fala.
Enquanto todo mundo falava, nada, vou embora, Jequié não presta, a cidade é ruim, isso, aquilo. Eu falei, rapaz, eu não consigo enxergar Jequié desse jeito. E aí você, por exemplo, qual é a sua opinião sobre Jequié? É muito interessante, você, apesar de ter pouco tempo, já tem o quê, 6 meses aqui? Não, 4 meses aqui. 4 meses, mas o que você tem a dizer sobre Jequié? Jequié, por exemplo, eu vou começar falando sobre o povo de Jequié. Primeira coisa que eu achei que é interessante é a recepção daqui. Fiquei encantado. Todos os lugares que eu fui muito bem recebido. As pessoas sempre com bastante atenção, com muita educação. Por exemplo, o próprio pastor Ivan, primeira vez que eu conheci ele, já foi uma pessoa super receptiva, todas as pessoas que eu tive contato. Quando você fala da cidade, a cidade, para mim, assim, eu vejo uma cidade com grande potencial, né? Por exemplo, se você for pegar uma cidade do interior da Bahia com o polo que ela já tem, industrial, com a estrutura que ela tem, você já começa a perceber a potência e a possibilidade de oportunidade que você tem aqui. E eu estou vendo uma cidade, lógico, eu não conheço os prefeitos, a administração anteriores, mas a que eu vejo uma cidade, além de ser próxima, uma cidade que está se modelando, né? Uma cidade, por exemplo, para o período que eu estou aqui, as praças que eu visitei, onde eu tive a oportunidade de ir, eu vejo uma excelente cidade, uma cidade muito boa. E eu não sei se eu saio mais daqui, né? Notícia boa, hein, Neto? Cidade boa. Quem já esteve aqui, o Neto, que já me conhece há muito tempo, o Sérgio também sabe que eu sou muito sincero. Eu não tenho negócio de chegar aqui. E eu, sinceramente, sempre quando o Neto falava de você, eu sempre falo, na verdade, a expectativa que existia dentro de mim é que, pô, que pena, né, velho? É aproveitar aí o máximo, porque daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você pega voo, bate asa aí. Mas esse não é o seu projeto. Não é o projeto, não. Meu projeto é realmente... a cidade aqui, ela proporciona isso. Eu sempre falo isso, né? É uma cidade que, além de... o Sérgio está falando um pouco da temperatura do clima que é quente, né? Mas por exemplo, não é um clima quente, mas não é um clima, por exemplo, que você não tem aqui, ela é seco, ela não é esse clima seco. Mas, por exemplo, outras cidades que eu tive a oportunidade de morar, como você falou, por exemplo, Goiás. Goiás, em Goiânia, especificamente onde eu morei, já é uma cidade, além de ser quente, ser seca. Seca, né? Seca, muito seca. Tanto que se fala muito da questão do ar. Do ar, exatamente. Se hidratar bastante, né? Bastante. Que realmente a mucosa sente bastante, né? Tem essas questões lá, né? Por exemplo, que está próximo de Brasília, é quase um clima de deserto mesmo. Né? Então, cidade de Jequié, eu vejo que é uma cidade com muita oportunidade. Já conseguiu explorar aí a parte lazer mais rural, digamos assim, os distritos? Você já visitou algum lugar desse aí? Nessa ainda não tenho oportunidade, não tive oportunidade não. Inclusive, eu estava conversando agora há pouco aqui com o Sérgio, com você, falando que eu gosto muito de fazer a parte de atletismo. Tal, né? E o atletismo que eu gosto de fazer é montanha, né? Então já tive a oportunidade de correr quilômetros como 67 quilômetros. Caraca, você 92 quilômetros. Então, quando você fala que você vai fazer essa parte aqui, eu tive a oportunidade de conhecer. Tem um grupo, posso lhe indicar. Então legal. Um grupo que a galera faz caminhadas, agora só na zona rural, só na mata, né? Tem um negócio bem bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer aquela região da barragem aqui, né? Que é muito bonito. Muito pra bacana, mim, né? É lindo. Por exemplo, um local, por exemplo, ali eu vi, quando a gente vê oportunidades de negócio, né? Eu já vi ali sendo oportunidade de ser explorado o negócio. Você olha pra formiga e fala, ali tem dinheiro. Dá pra ganhar dinheiro ali. E ali... O que você viu ali? Você vê um ambiente daquele, uma barragem como aquela, né? Um clima como aquele. Tinha vontade de dormir, inclusive, numa casa ali, levantar de manhã, num silêncio daquele. E isso é interessante, né? O clima aqui é quente. Lá não, lá você vê que é um clima mais... diferente. Você vê, dentro da cidade, estamos aqui a uns 5, 6 quilômetros, talvez 8 quilômetros daqui do centro. E assim, muito bonito. Vai ser um lugar assim para você realmente relaxar. Gostei demais. Eu só não gostei muito que eu tinha que fazer churrasco pro Netinho ainda, entendeu? Tinha que ser churrasqueiro dele ainda. Isso é uma honra pra você, eu sei. E o homem come carne, viu? Não, o homem come. Gosta de uma criptonita que não é brincadeira também. Mas graças a Deus tá segurando as pontas agora, né? Tá segurando. Mas é um ambiente diferente, de fato. Você se sente... Jequié, na verdade, existem vários... Não existe, nem, não sei nem se existe Jequiés, mas eu poderia batizar Jequiés. Porque Jequié tem várias Jequié.
Tem várias. Você chega na barragem e tem uma sensação. Você quer uma coisa? A barragem, eu acredito que você foi pelo Curral Novo, Neto? É pelo Curral Novo, pela Fazenda Velha. Tá. O Curral Novo, quando você vai pelo Curral Novo, é uma barragem. Pela Fazenda Velha é outra barragem. Olha só. Pelo incrível que se você não foi ainda, quando você foi, inclusive tem lá, né, o novo espaço que a prefeitura fez, que eu já até falei aqui do Rabo da Sereia, que hoje batizaram como... como é que é a sereia? Não sei o que é da sereia lá, mas ela antigamente, aquele monumento, ela foi batizada como Rabo da Sereia. Que ela foi feita pelos operários que trabalharam na construção da barragem. E ali criaram todo um ambiente. Quando você for ali, você vai olhar e você vai lembrar do que eu estou te falando. Você vai falar, pô, bem que Dan falou, que aqui é uma outra barragem. De um lado e do outro você já sente diferença. Aí você tem aqui a exploração aqui do lado sul, por exemplo, que dá sentido a Jitaúna. Muita cachoeira, muito verde, muito rio, muitas opções de lazer também. E dessa espiritualidade, né, de você estar num ambiente tranquilo, que te renova, gostoso. É por isso que eu digo que tem várias GQS aqui. Que bom. Você tem muito para descobrir ainda. Vou ter a oportunidade de conhecer todos esses lugares aí, viu? Me deu até vontade da próxima vez a fazer esse trajeto que você Faça. Você vai perceber que realmente você vai olhar para uma outra barragem. Legal. A mesma barragem, o mesmo ambiente, mas só de você estar do lado oposto, você vai sentir um outro clima, uma outra realidade. Praticamente o mesmo local, mas de visões diferentes. E, por exemplo, um espaço como aquele, um clima como aquele, não é toda cidade que tem. É poucas cidades que tem. Então, você vê que eu vejo ali uma grande oportunidade de explorar, e até para o turismo, né? Porque você imagina, um hotel fazenda, você pega ali, por exemplo, um ambiente feito para pousada, tal, um lugar completamente gostoso e confortável. Acho que a questão da água, como tem uma abrangência muito grande, né? Também. A questão da barragem, você pode explorar ali com aluguel de jet ski, tem barco, passeio, escuna. Inclusive, a gente tinha um passeio de escuna ali que era famosíssimo. São quantos quilômetros, você sabe? Extensão ali a barragem? 72 quilômetros de água, né? De muita abertura mesmo, de facilidade de explorar. E tem gente que não consegue ter essa visão sua, né? Olha ali, que nada, isso aqui não presta não, isso é feio. Você tá doido, ali é demais, muito bom, muito bonito mesmo. Muito bacana. Mas aí você esteve, em Goiânia, você esteve numa grande rede, né? Um grande empreendimento. O que te fez você, até que ponto ela somou na sua vida e o que te fez você sair desse grande centro para vir para Jequié? Que também é um grande centro. Grande centro. Se você pegar a minha trajetória, por exemplo, de vida, ou a minha trajetória profissional, a gente sempre fala assim, né? Quando você olha para trás hoje, você vê que parece que foi construída com uma facilidade, mas não foi assim, né? Ele já começa pelos meus pais. Meus pais, quando saíram daqui da Bahia, meu pai, por exemplo, ele não sabia praticamente escrever o nome dele, né? Quando ele não tinha uma leitura, né? Minha mãe, mesma coisa, né? Hoje você vê que as redes sociais, tudo isso ajuda a ter contato e tal. Mas naquela época era muito difícil, né? Muito difícil. Então, a minha trajetória quando eu saí de São Paulo e meu pai sempre pegando muito no pé no estudo, né? Meu pai sempre pegando muito pé no estudo. E a última empresa que eu estava trabalhando era uma empresa que nós chamamos de novomundo.com, né? Na verdade, a novomundo.com é uma rede com 153 lojas, né? Ela está no centro-oeste do nosso estado e uma parte do norte também do estado. Então, ela tem loja em Goiânia, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Amazonas, Roraima e Mato Grosso. Então era uma rede com 153 lojas. Lá eu era responsável pelas 153 lojas, por mais 7 centros de distribuição, sendo 5 centros de distribuição e 2 que era interposto, né? E então toda essa parte é a parte também de estrutura, que era a parte de estrutura de relacionamento de cliente. Então toda essa parte ela era responsável lá. E aí eu cheguei uma hora que eu senti que eu já estava praticamente 6 anos lá, que eu deveria, na verdade, quando eu saí de lá, eu saí com um projeto de fazer consultoria, de apresentar consultorias a empresários, a futuros empresários, a futuros empreendedores, né? Só que aí eu acabei mandando meu currículo pro Neto, né? Aí, você acertou sem querer, né? Aí o Neto acabou
mandando meu currículo aqui pro Grupo Big, eu acabei conhecendo o Hildo, né? Que é bem parecido o nome, Hildo, sim. E acabei conhecendo o grupo, e eu acabei aceitando o desafio vindo para cá. E eu acabei dando um start no projeto que era de consultoria, né? Uhum. Porque assim, eu sempre falo assim, as pessoas têm alguns propósitos na sua vida, né? Eu tinha um propósito, eu podia ter 2 propósitos na minha vida. Primeiro, ser um empresário, tocar um negócio, ou achar que deveria construir um negócio, né? Ou poderia ter a oportunidade de ajudar empresários, ajudar empreendedores. Eu optei pela segunda opção. Eu me preparo, estudei para isso, para justamente ajudar empresários, a empresas a construir e levantar projetos. Acho que esse é meu maior propósito de vida. Você falou algo interessantíssimo aí. Estudei para isso. Eu tenho estudado um pouco sobre essa questão, que hoje que a outrora era o coordenador, o gerente, hoje é o CEO, né? A nomenclatura que hoje tem sido usada de forma universal. A gente percebe que normal que aconteça isso. Tem gente que questiona, porque esse uso de palavras em estrangeira, inglês, etc e tal, mas é normal. Isso é a globalização, são palavras que se tornam padrão aí para o segmento que a gente tem em todo o planeta. Só que assim, do que eu tenho estudado, a maioria dos grandes empreendedores, os CEOs que de maior sucesso, eles não estudaram para si. Eles normalmente foram, e depois disso, que claro, você vai ter que estudar, você vai ter que buscar. Foi a mesma trajetória na sua vida? Porque, por exemplo, se a gente for pegar a Apple, o cara ele não foi lá, foi para a faculdade. O processo não foi esse, não foi um processo acadêmico para a prática. Foi na prática, e depois, claro, o acadêmico entra por natureza. A sua linha, a sua trajetória foi assim também? Então, Dan, falando um pouquinho da minha trajetória profissional, ela foi bem assim. A minha geração, como eu já estou mais de 50 anos, né? Para não falar que já está quase 53, 54. Mas tá jovem, tá né? novo. Então, a minha geração foi uma geração que começava a trabalhar cedo, muito jovem, né? Então, você pega, por exemplo, quando eu morava em São Paulo, morava na periferia de São Paulo, que é um bairro chamado Itaquera, né? Então, a periferia mesmo. Mas meu pai, ele sempre me obrigou muito a estudar, a sempre buscar muito estudo, né? Mas mesmo eu trabalhando. Então, comecei a trabalhar aos meus 12 anos como engraxate. Então, você imagina, né? Com 12 anos de idade, começando a trabalhar. Hoje, se a gente falar para uma geração hoje, trabalhar com 12 anos é bem diferente. Né? Uhum. Aí, depois, aos meus 14 anos, fui trabalhar num bairro chamado Brás, em São Paulo, mas sempre estudando. Nunca parei de estudar, né? Quando eu cheguei aos meus 18 anos, eu tinha um sonho de ser vendedor. Eu falava, eu tenho um perfil de ser vendedor. E aí eu comecei nesse mercado de móveis e eletrodomésticos aos meus 18 anos como vendedor. E a minha carreira foi de vendedor para gerente de loja, depois eu fui para gerente regional, né? E sempre me preparando para isso. Dan. Eu sempre falo o seguinte, eu nunca tive vergonha de falar que eu queria ter uma projeção de carreira onde eu passava. Por exemplo, quando eu era vendedor, eu sempre falava para os meus amigos, os meus colegas de trabalho, eu quero um dia ser um gerente de loja, né? E me preparando para isso, estudando para isso, né? Então, quando eu fiz a minha primeira formação, que eu sou formado em administração de empresa, por exemplo, eu fui um gerente mais jovem na ocasião. Eu fui gerente de loja com 23 anos naquela época. Só que naquela geração, para você ser gerente de loja com 23 anos, precisava ter algumas características. Né? Uhum. A primeira característica precisava ser uma pessoa que fosse, por exemplo, mais velha, uma pessoa que fosse um pouquinho mais gorda, por exemplo. Era uma pessoa que, por exemplo, fosse casado, tinha filhos, e eu fui na contramão. Né? Então, eu era um menino jovem, aliás, tinha que ter um bigodão. Eu não tinha bigode naquela época. Cara de mal, né? De mal. Então, naquela época eu não tinha bigode, né? E não era gordo, era magrinho, né? E aí eu já comecei desde aquela época estudando, e eu já estava quase finalizando a minha faculdade, foi quando eu fui promovido para gerente de loja. Aí sim, aconteceu justamente isso, um pouquinho que aconteceu com os executivos hoje do mercado. Comecei a viajar muito, fiz a formação de administração e dei uma pausa. Quando eu começou a aparecer as oportunidades, aí sim, aí eu fui buscar um MBA pela Fundação
Getúlio Vargas na época, fiz outras pós-graduação pela Fundação Dom Cabral, fiz também alguns outros cursos voltados para um conceito de coach e tal. Então aí sim eu fui cada vez mais buscando essa formação para ter a condição de assumir uma função ou um cargo que seria a minha carreira que eu queria, né? E é interessante porque a primeira vez que eu assumi um cargo de diretor numa companhia não foi nem como diretor comercial, nem como diretor de vendas. Foi como diretor de RH. Olha só, foi o inverso. Por quê? Porque na ocasião eu cuidava de um núcleo de uma empresa que era serviço massificado. E eu tinha 6 meses nessa empresa. Eu fui contratado para ser o gerente geral dessa unidade de negócio, que era um braço de uma outra rede, também grande, no Paraná, que ela tinha umas 210 lojas. E esse núcleo eu fui justamente por isso, cuidar desse núcleo. Numa conversa, num bate-papo, que eu estava dando uma palestra sobre esses novos produtos, e aí um dos conselheiros da empresa e o presidente da companhia na ocasião viu que eu tinha perfil de assumir o RH como diretor justamente por causa dessa preocupação com pessoas, desenvolvimento de pessoas, trabalho com pessoas. E a minha primeira oportunidade que eu tive de ser de um cargo como executivo, como diretor mesmo, foi diretor de RH numa empresa no Paraná chamada Mercado Móveis. Então, geralmente, os executivos hoje, ele começa a sua função com um cargo como comercial, né? Eu vim da área comercial, ou seja, da área de vendas, mas eu acabei sendo a minha primeira formação como diretor de RH de uma empresa no Paraná. Trilhou, entre aspas, na contramão. Exatamente. Mas você conseguiu se adaptar rápido. Então, Dan, eu acho que isso hoje foi uma das maiores sacadas, uma das maiores bênçãos de Deus na minha vida. Por quê? Porque quando eu fiquei nesses 6 anos como diretor de RH, quase 6, 7 anos como diretor de RH, ele me deu condição de formar equipes de alta performance. Então isso me ajudou bastante a conhecer pessoas, a desenvolver pessoas. A empresa, inclusive na ocasião, ela queria ganhar alguns selos como as melhores empresas para se trabalhar. E na época nós conquistamos, todos os anos que eu fiquei lá, a gente trouxe o primeiro selo, que era pela Great Place to Work, que era a melhor empresa para se trabalhar na época no varejo, a melhor empresa para se trabalhar no Paraná. Então isso me deu a possibilidade de trabalhar, desenvolver pessoas. E realmente que hoje todo mundo fala de treinamento, desenvolvimento e conhecimento de pessoas, e é uma verdade. Se você hoje quer ser um profissional que você queira apresentar resultado, é através das pessoas, elas que geram realmente resultado. O problema é como que você consegue trabalhar com essas pessoas, como que você consegue engajar as pessoas. Essa palavra hoje que se fala muito sobre engajamento de propósito, hoje você tem que saber trabalhar isso muito bem. Até quando eu fui convidado e quando eu comecei a acertar a minha vinda para a GQE, para vir para o Grupo Big, uma das perguntas falava para mim isso, porque geralmente quando um executivo chega numa companhia, a tendência é o quê? Você movimentar as pessoas ou trazer alguém do seu time, formar o seu time. A minha resposta foi, olha, eu estou indo para a GQE, não conheço a GQE, não conheço direito da sua empresa, eu vou conhecer ela, mas eu não quero mexer ninguém do seu time. Porque as pessoas que estão aí, elas têm potencial e têm condição de ser produtivas e têm condição de crescer profissionalmente e entregar resultado. Não conhecia ninguém do time. E eu estou aqui, já vai fazer agora no mês que vem, já faz 5 meses que eu estou na empresa e estamos nessa pegada. Treinar, desenvolver, acompanhar para que o resultado da companhia seja um resultado sólido. Então, te respondendo um pouquinho, embora que a resposta é um pouco longa. Nada, fica à vontade. Né? Por que eu vou bebendo aqui? Isso, então vai bebendo um pouquinho. Por favor. Foi justamente isso. Então eu acho que essa condição, como diretor de RH, me deu condição para um dia que eu fosse o diretor de operação, que é o COO, e agora como diretor executivo dentro da Big. Então eu acho que essa energia ou esse caminho que veio e essa formação, ela me ajudou bastante. Você sentiu muita diferença quando você fala Novo Mundo, Goiânia e aquela região, a Novo Mundo até então não fez ainda investimento, por exemplo, aqui no Nordeste, né? Eu pelo menos desconheço.
mas você trabalha ali naquela região e aí você tem aquela empresa, você está administrando e você sai de lá e vem para Jequié. Aí você já vai para uma outra região que tem características diferentes. O Brasil é desse jeito, né? A gente percebe que o dialeto é diferente, o linguajar, né? O sotaque é diferente, as características muitas vezes das pessoas são diferentes. E você, qual foi a diferença que você mais percebeu assim, entre aquela região e essa região? É assim, ó, quando você fala de região, quando você fala de estratégia do negócio, eu sempre falo assim, eu não vejo muita diferença. Eu sempre falo o seguinte, que o local que você vai encontrar desafio sim. Por quê? Se eu for, por exemplo, uma visão estratégica aqui dentro do estado da Bahia, né? Vamos pegar, por exemplo, o perfil de propaganda que a gente vai fazer, ou a forma que você vai se comunicar com o seu público, vai mudar um pouco? Vai ter alguns ajustes que tem que ser feito. Mas o Brasil, ele é muito legal de você trabalhar no Brasil. Por mais que mude cultura, clima, por mais que mude, por exemplo, digamos assim, o perfil do brasileiro, mas o brasileiro, ele é brasileiro em qualquer lugar. Eu sempre falo isso, porque todas as vezes que você tem a oportunidade de viajar para fora e quando você volta para sua terra, mesmo seja de férias, e quando você volta para cá, você vê que a gente, brasileiro, nós temos uma essência diferente. Hoje você pega, por exemplo, hoje, na região que nós estamos hoje, vamos falar do estado da Bahia, eu sempre falo o seguinte, que o potencial que a Bahia tem, ele é até muito maior do que, não esteja desprezando, por exemplo, os outros estados da região norte, né, ou da região nordeste, digamos assim. Mas vamos pegar o seguinte, o estado da Bahia hoje é um estado que, por exemplo, tem um processo de indústria muito grande, você concorda comigo? Uhum. Hoje tem bastante, tem uma condição de indústria, for ali em Salvador, Camaçari, toda aquela região, olha a potência de indústria que nós temos, né? Se você for, por exemplo, na parte de turismo, olha o quanto que a Bahia ela é boa de turismo. A gente vê em Salvador, quando tem o carnaval, algum outro evento, olha a potência que tem, né? As praias, né, que nós temos aqui na região, tudo mais, né? Quando você vai, por exemplo, na parte, seja da agricultura ou da pecuária, olha a força que ela tem, né? Você pega, o cacau é digamos assim, uma marca registrada. Sérgio e Neto, R$900 arroba, hein? Então. Tá valendo ouro, hein? Aí pra você ver. Então. 900. Até 200. Até menos que 200 foi. Então, o que eu vejo? Eu não vejo, pra mim, eu tô falando pra mim, isso é muito individual isso. Todas as vezes que eu sinto um desafio, que eu vejo um desafio, eu não vejo dificuldade nenhuma desde que você consiga trabalhar com as pessoas. Te falei da parte econômica, da parte, tudo que tem aqui na Bahia. Mas a grande diferença é o quê? As pessoas. As pessoas. O sotaque vai ser diferente? Você já viu que o meu sotaque é diferente do seu. Uhum. O estilo é diferente? É diferente. A música ela vai ter um batido diferente. Baiano vai ter mais molejo do que, por exemplo, do que o pessoal do Sul? Vai ter. Mas a essência que é de pessoas, ela é a mesma. Tá, mas aí agora você me deu um link aí bacana. É histórico, é natural, Netinho bem sabe disso, que nós temos aqui na cidade de Jequié uma reclamação muito grande com relação às pessoas, daí eu digo no âmbito profissional, no âmbito das empresas, de trabalhar. E se você puder abordar até os dois assuntos, né? Não sei como é que você vai poder linkar aí, mas, por exemplo, reclamam muito do atendimento do público, né? As pessoas que são vendedores, vendedoras, os administradores de lojas, então assim, há uma reclamação. Hoje nem tanto, reconheço, isso era um pouco mais no passado. E outros são os empresários que estão reclamando da mão de obra. Fala, eu tenho uma empresa, mas estou tendo dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar. Qual a sua visão? O que você vê com relação a Jequié? Você está numa empresa hoje que beira a maior, ou está entre as 3, 4 maiores da cidade, que se torna uma das maiores do interior da Bahia. Envolve muita gente. Muita gente. Aí eu queria que você me dissesse o que você acha, qual é o seu pensamento, e até qual a melhor forma para você, para a Jequié melhorar. Aí você já aproveitar aqui, para você que é empresário e está acompanhando a gente aí, é de graça, viu? 2 pontos, mas não é muita coisa não, só
um teaserzinho do conhecimento que você tem. Como melhorar isso? Porque é uma das principais reclamações aqui da cidade de Jequié. Eu sempre falo assim, a gente tem que trabalhar dentro de uma empresa com 2 pontos importantes. 2 pontos é o podcast, perfeito. Isso daí, por isso que eu já vou pegar o link aqui que você falou agora aqui. 2 pontos e 2 P's importantes, que é pessoas e processos. Vamos lá, se você tem um processo que você consegue criar dentro desse processo uma metodologia, que você consegue ter indicadores de acompanhamento e dentro desse processo que ele tenha um processo desenhado de treinamento e desenvolvimento das pessoas, fica mais fácil. Vou te dar um exemplo para você. Hoje, quando você fala de pessoas, você precisa pegar a pessoa e treinar ela. Mas treinar como? Porque quando a gente fala em treinamento, todo mundo acha que o treinamento é assim. É colocar uma pessoa dentro de uma sala de aula, ou fazer uma distância, um treinamento, ou passar uma mensagem, passar um conteúdo para aquela pessoa. Mas qual é o processo, qual é o procedimento e qual é o acompanhamento que você vai fazer com a pessoa? Porque todos nós temos um potencial de desenvolvimento. Mas o segredo é como que o gestor hoje ele consegue trabalhar isso muito bem. Hoje a maior dificuldade não é de Jequié, é um problema nacional, de hoje quando você fala de pessoas. Por exemplo, na outra empresa que eu vim, ela estava estruturada em alguns processos, em algum planejamento, mas tinha dificuldade de pessoas. Você quer ver como uma verdade, Dan? Todas as vezes que uma empresa entra em dificuldade financeira, ou quando ela está com o caixa apertado, quais são as primeiras coisas que ela corta? Eu vou te falar logo de cara. Ela corta investimento de marketing e ela corta investimento de treinamento e desenvolvimento. E são as áreas que ela menos deveria cortar. Por quê? Quando você fala de treinamento e desenvolvimento de pessoas, é justamente isso. Então, te respondendo um pouquinho, deixando um pouco mais didático isso, né? Quando eu falo, por exemplo, que eu tenho que ter um processo muito bem desenhado, esse processo tem que estar escrito. Qual é o modelo que eu quero que lá no ponto de venda, ou no meu atendimento no supermercado, ou no atendimento, vamos pegar um atendimento num lava rápido, qual que é a forma que eu quero que tenha uma abordagem quando o cliente chega na loja? Pô, então eu já estou começando falando que eu tenho já um processo. Qual que é a abordagem que eu quero que eu faça? Porque essa abordagem vai mudar por características de negócio que você tem, né? Por qual que é o relacionamento que você quer ter com aquele cliente. Então, eu tenho que ter um processo muito bem desenhado. Se eu tiver um processo, qual é o acompanhamento que eu tenho desse processo? Se eu tenho um acompanhamento, que é um feedback que eu vou dar para o meu colaborador diariamente, é um feedback que eu vou dar para ele semanalmente, porque assim é interessante. Quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, eu sempre me inspiro em esporte. Vamos pegar, por exemplo, um esporte, seja um vôlei, por exemplo. Bom, se o jogador ele desenhou ali o técnico, uma jogada, treinou alguma jogada. Se não está acontecendo, o que ele pede? Um tempo técnico. O que é o tempo técnico? Pô, vamos parar para dar um feedback? Vamos conversar? Vamos conversar? Vamos ajustar a casa? Seja verdade, seja sincero hoje, quanto que a gente consegue ver hoje, de fato, um gerente, um gestor, na hora que ele vê que um colaborador dele, na hora que o atendimento não está legal, que o cliente acabou de ser abordado, quando o cliente saiu da loja, que ele para conversar com esse colaborador, que ele realmente investe o tempo para que aquele processo, aquele acompanhamento aconteceu. Porque o indicador é uma consequência disso. Do processo, do acompanhamento, chega o indicador. O problema é que a gente olha primeiro o indicador. Todo mundo olha primeiro os resultados. O resultado é uma consequência disso. Então, se eu tenho isso muito bem montado, muito bem estruturado, então eu consigo aderir isso nas pessoas. Você quer ver? Tem sempre aquela máxima da pedagogia, né? Tudo aquilo que eu escuto, eu esqueço. Tudo aquilo que eu vejo, eu lembro. Tudo aquilo que eu pratico, eu aprendo. Então, ou seja, quando a pessoa é treinada, ela está vendo. Quando a pessoa começa de fato, aliás, quando ela está ouvindo o treinamento, ela esquece aquele treinamento. Quando ela está enxergando o seu gestor ou fazendo, executando, ela está começando a ver. Então ela vai dar uma lembrança. Mas quando o gestor está acompanhando junto com o seu colaborador, ele aprende.
Então, ou seja, nós temos que entender que as pessoas elas não aprendem por fotossíntese, né? Vamos colocar uma pessoa no sol e deixar ela paradinha que ela vai aprender. Ela não vai aprender. Não vai aprender. Então eu vejo hoje muito isso, né? Eu vejo muito o maior desafio que hoje um executivo, um gestor, um gerente de qualquer operação que ele tem que ter justamente isso. Ele tem que ter um processo, um acompanhamento e um indicador que ele dá. Seja que for, isso estou falando para você para um atendimento. E se for por um processo fabril, não vai ser diferente. Por um processo de logística, ele também vai precisar aplicar isso. Porque você vai pegar um colaborador, vai explicar para ele como ele está fazendo aquele processo, mas eu estou acompanhando de fato aquele processo, estou dando retorno, estou dando feedback. Nós estamos numa geração que não quer investir muito hoje em pessoas. É natural a gente ouvir falar assim, ó, eu falei já uma, eu falei duas, eu falei três, eu falei quatro, eu falei cinco, eu falei 10 vezes, e a pessoa não mudou, a pessoa não está entendendo. Às vezes o que você está falando não está claro, que vem naquela palavra chamada engajamento. Como que eu engajo uma pessoa? Porque engajar a pessoa falando que é só salário, você não vai conseguir engajar uma pessoa. O engajamento da pessoa hoje é um gestor realmente que gosta de gente, acompanha gente e vive gente. E Jequié? Qual foi a sua visão com relação ao Jequié? Você acha que realmente o Jequié passa por um período difícil com essas pessoas, com a sua equipe que você pegou lá e você falou, meu Deus, eu vou ter que ter muita paciência? Ou não? Ou tá uma cidade, uma ideia assim que todo lugar, como você disse, tem seus problemas, mas aqui tá tranquilo, dá para administrar. Qual foi a realidade que você pegou? E quando eu falo, você hoje atualmente está no grupo Big, mas a gente sabe que uma empresa é reflexo do local onde está, da sociedade, da comunidade. Então, você está no grupo Big, mas é reflexo da realidade do comércio de Jequié. Então, eu vejo o mesmo desafio hoje, eu vejo o mesmo desafio toda essa implantação, tanto que todo o trabalho que nós estamos estruturando justamente é isso, é para que esse planejamento que seja de todo esse processo, todo esse atendimento, é para que ele melhore, né? Então, ou seja, como que eu tenho hoje uma metodologia que eu consigo implementar dentro de um processo para que eu consiga chegar? Eu não vejo diferente, eu vejo os mesmos desafios. O que eu posso falar para você é que eu fui muito bem recebido e as pessoas com muita vontade de aprender e as pessoas da sua simplicidade querendo algo novo. Isso é importante, né? Então, as pessoas querendo algo novo, né? E eu tenho a certeza que, com tudo que nós estamos implementando ao longo desse período aí, logo, logo vamos colher muitos frutos importantes. Então, hoje eu não encontrei nenhuma resistência, não encontrei ninguém que não está querendo aprender e não encontrei ninguém que não está disponível para essa nova mudança. Pelo contrário, encontrei pessoas maravilhosas e com muita força de vontade, com muita garra e querendo ver o novo. Último assunto antes do intervalo, que o Sérgio está aqui no ponto falando, vai logo, intervalo, fala logo da CS Distribuidora, da Cicobi, não tem um ponto aqui, não sei se você viu, não. Você tem usado bastante o termo engajamento, e hoje está em bastante evidência. Eu não gosto muito desse termo moda, porque moda é passageira, muito rápido, digamos assim. Mas tem coisa que vem, ele se torna popular e fica a vida toda. Verdade. A calça jeans é um grande exemplo disso. Veio para ficar a vida toda. Ninguém tira mais. Quer dizer, eu tiro, né? Que eu não gosto muito de calça, só o Sérgio que fica me obrigando. Eu acho isso até uma ditadura, eu ter que trabalhar de calça aqui. Mas você fala muito de engajamento. Você acha que e aí já é geral, o Brasil e tudo, as pessoas, as empresas têm trabalhado, têm aprendido e sabendo trabalhar com as redes sociais, ou ainda estão titubeando, estão se perdendo, estão empolgados demais com alguma coisa, muitas vezes tirando daqui, colocando demais nas redes sociais, achando que vai ser a grande salvação da empresa, do processo que tem vivido? Então, eu vejo quando você pega todos os meios de comunicação que a gente tem hoje, seja rádio, seja TV, seja as redes sociais, todos eles têm a sua, digamos assim, a sua parte dentro dessa comunicação e desse engajamento, e todos eles têm o seu público. Eu sempre falo isso. Todas as vezes, por exemplo, quando eu faço o evento com a Clique, né? Posso falar da Clique aqui? Deve, você é louco. Então tá bom. Você não vai dar Clique aqui, eu sou demitido. Então, todos os eventos que faz com a Clique sempre fala isso. Gente, não adianta. Só rede social hoje não vai fazer a diferença.
Só fazer a rádio não faz a diferença, só a TV não faz a diferença. É um conjunto, é um mix que você tem que fazer, é uma comunicação que você tem que fazer para que você busque o seu público, para que você busque o seu cliente, você precisa estar hoje. Então, ou seja, todo mundo fala que assim, olha, o Facebook quase não é utilizado. Tem utilização. Né? Se eu olhar, por exemplo, uma rede social, que é uma das mais novas agora, que é o TikTok, por exemplo. Você tem lá o seu público, você consegue atingir ele. Você pegar um Instagram, o próprio o X, que antes é o antigo Twitter, né? Twitter. Então, todos eles você consegue se comunicar com um público diferente. Pegar um LinkedIn, por exemplo, você tem público no LinkedIn. Qual é a comunicação que você faz com ele? Qual é a forma que você vai buscar a comunicação com o seu público, né? Então, eu sempre falo assim, Dan, que todos os canais sabem se comunicar e sabem se comunicar muito bem. Por exemplo, todas as vezes que eu estou numa rádio, que eu tenho a oportunidade de estar numa rádio, num programa de rádio, você vê que o locutor, ele tem o seu público. E é interessante isso. Você vê que as pessoas se identificam com aquele locutor, se identificam com aquele programa, se identificam com aquela linha de música que ele toca no programa dele, com o grau de informação que ele traz. E se você perceber isso, quando um locutor fala um assunto, e você vê que aquele público defende aquilo que ele está falando. Seja, o relacionamento que ele criou com aquele público, com aquela comunicação. Então, eu acho que todos os meios de comunicação têm que ser bem trabalhado, bem estruturado, para que possa buscar o engajamento e falar com o seu público e ter esse relacionamento hoje. Hildo, você gosta de ser chamado de seu? Tanto faz. Tanto faz. Atualmente do Grupo Big, mas é um cérebro, cara. CS Distribuidora, La Forneria e Cicobi são os nossos parceiros. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha, compartilhar. Nosso canal também, o Instagram, também tem muito conteúdo bacana. Dê uma acompanhada lá, os cortes, muita coisa legal. Então não perca essa oportunidade de estar junto com a gente em todas as plataformas. Depois do intervalo, vai ter que ter uma vinheta. Vem aí a polêmica do dia. Ele só faz pergunta polêmica. Cara, se prepara, porque agora vai vir perguntas esdrúxulas com Sérgio Costa. Você tá mais magro, eu tô gostando de ver. Gostei. Foi mesmo? Você suou tanto assim? Um abraço, gente. Volto já. A Coopere, ela surge em 1993. Ela nasce de uma experiência exitosa do ventre da APAEB, em Valente, na Bahia, no intuito de curar a dor vivida por agricultores e agricultoras da lavoura do sisal. Em 98, a Coopere, então, integra ao Cicobi. Eu sou cooperada desde a fundação do Cicobi Coopere. Com o Cicobi Coopere, eu consegui realizar um sonho. E aí eu fui procurando, banco em banco, agência por agência, e o Cicobi assim, foi um achado, né? Então nós trabalhamos com o Cicobi, se não me falha a memória, há mais de 20 anos. Tinha uma garagemzinha aqui, no local que é o mercado hoje, no tempo, né? Pequenininho, foi onde eu fui no Cicobi, eles abriram as portas para mim, né? E já se vai aí 27 anos, né, de cooperado. E depois vem os benefícios, né? Comecei pequenininha e graças ao Cicobi, a essa parceria, essa facilidade de empréstimo com taxas de juros muito boas, eu tenho conseguido elevar o meu comércio. Eu sempre consegui o apoio do Cicobi. A galera era muito mais acessível, era muito mais fácil de conversar, de entender a minha linguagem, eu entendi o que eles estavam falando comigo também. Eles me ensinaram, me ajudaram mesmo. E aí surgiu a necessidade de começar a fabricar o meu produto. E eu consegui novamente o apoio do Cicobi Coopere, e eu consegui montar minha fábrica, a gente fabrica tudo que a gente vende, a gente fabrica. Primeiro eu fiz um empréstimo no Cicobi Coopere, depois que a gente construiu a casa, a gente resolveu pôr um comércio.
A parceria que eu tenho com eles, eu consegui ampliar o meu apiário. É outra fonte de renda. Eu tenho vontade de ter meu próprio negócio, botar assim um mercado. Desde novinho que eu trabalhei nesse ramo de mercado. O Cicobi Coopere para mim foi, eu falo assim, foi tipo um alicerce para mim, uma base. Porque pegar um talão de cheque, me deu também um cartão de crédito, onde me deu até um limitezinho. Foi onde eu comecei certinho a comprar para meus fornecedores, tudo. E é isso aí, depois disso o mercado, graças a Deus, deu certo, está dando certo até hoje. Nós temos mais de 20 anos de parceria e foi no Cicobi Coopere que nós encontramos o parceiro ideal para fazermos as ampliações e implantamos a energia solar devido ao apoio do Cicobi Coopere. Então, juntamente com o Cicobi Coopere, fez um empréstimozinho, eu comprei 12 para-brisas. E hoje, para vocês verem aí, tem mais de 12 aí, né? Graças a Deus. Cicobi Coopere acreditou na instituição Educandade Divino Mestre. E eu tenho certeza que eu vou poder contar com o Cicobi Coopere como parceiro. E isso me deixa muito feliz em fazer parte dessa cooperativa que é o Cicobi Coopere. A cooperativa Cicobi para mim foi tudo. Foi o início, né? Onde eu comecei tudo e está até hoje. Eu já quero crescer junto lá com o Cicobi. É nosso braço direito. E há de nós que não fosse a cooperativa. Eu não quero nem ver falar que acaba a cooperativa. Me ajudaram a realizar esse sonho, né? Me vejo franqueando o meu negócio e eu sei que o Cicobi vai fazer parte disso, como tem feito parte de toda a nossa história. Quero que essa parceria continue e a gente vamos crescer juntos, com a fé em Deus. E assim o Cicobi Coopere segue construindo a sua história no firme propósito de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Somos a CS Distribuidora de Bebidas. Estamos localizados na Avenida Adolfo Ribeiro, número 71, loja A, na avenida principal do São Judas Tadeu. Eu sempre compro na CS porque aqui eu encontro os melhores vinhos, os melhores preços e um excelente atendimento. Quando eu penso em cerveja gelada, em produtos de qualidade, a carne para o churrasco, o biscoitinho, o salgadinho, aquele queijo delicioso, só me vem à mente a CS. E aqui faço minhas compras e sigo para casa. Super indico a CS Distribuidora. Para você que ainda não conhece a nossa loja, estamos aqui de portas abertas para recebê-lo. Viemos para somar, estamos para servir. Dois Pontos Podcast, feito por pessoas que têm o que dizer. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Inscreva-se. Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, Dois Pontos Podcast, o segundo bloco, que Dan não me deixa apresentar o primeiro. Ele sempre fala, não, você vai sempre aparecer depois de mim.
Aí eu falei, tudo bem, não tem problema. Quem sou eu, né? Para dizer o contrário. Cicobi, muito obrigado pela parceria. O Cicobi é um banco prático, rápido, na palma da sua mão. Você abre conta, você paga, faz transferência, tudo. Mas um grande abraço para o nosso querido Caian, da CS Distribuidora de Bebidas. Muito obrigado, Caian, pela nossa parceria. E claro, La Forneria. Rapaz, você viu a pizza que a La Forneria mandou para você? Rapaz, parabéns, gostei demais, viu? Tava tudo maravilhoso. Tava... Até o aspecto, gente, vocês não têm ideia que fantástico que tava a pizza. Vocês vão ver a foto mais tarde. Rapaz, toda trabalhada. Gostei mesmo, viu? Com aquele tomate seco por cima então ainda, ficou fantástico. Foi de caprese e tomate seco. Ó. Especialmente 10. Aí. Gente, siga-nos nas redes sociais, Instagram, YouTube e Spotify. Dá aquele joinha pra gente, comenta, fala o que tá achando do podcast, quem vocês querem que venham aqui, entendeu? Assina o sininho para receber as notificações, para ser avisado quando os novos vídeos estiverem no ar, tá ok? Dá essa força pra gente. Pastor Rildo. Também. Pastor? Como é que é isso? Você se tornou pastor e depois céu? Ou primeiro céu e depois pastor? Me conta isso aí, como é que foi isso aí? Então, Sérgio, eu me converti bem jovem, me converti com 18 anos de idade. Né? Caramba! Bem jovem, me converti com 18 anos de idade numa igreja em São Paulo. Então não vai adiantar muito eu te dizer que Deus não existe. Não vai adiantar muito não. Não vai. Vamos pular esse assunto, vou riscar aqui. Bem que o Dan falou que ele ia fazer perguntas bem ilusitadas, né? Vou usar o termo polêmicas. Falou esdrúxula, mas polêmicas. Bem ilusitadas. Sim. Então eu me converti muito jovem, com 18 anos de idade, né? E o que te levou a ser, com 18 anos, se converter? Aconteceu algo na sua vida que te... Sabe, Sérgio, que assim, ó, a minha irmã e a minha mãe já eram convertidas, já eram da igreja. E eu fui a um culto, eu fui convidado pela minha irmã para ir ao culto. E na primeira vez que eu fui no culto, eu comecei a chorar. Se você me explicar por que eu chorei naquele dia, eu não sei por que eu chorei. Se fosse falar cientificamente, né? Por que as lágrimas vieram? Não tem explicação. E naquele dia eu tive a oportunidade, de fato, de conhecer a Cristo. E quando eu saí da igreja, já chorando e feliz, algo novo aconteceu na minha vida, foi realmente um encontro que eu tive realmente com Cristo. Jesus tocou seu coração. Isso, eu tive um encontro mesmo com Cristo. E naquele dia eu falei para minha irmã, né, que olha, minha irmã chama Railda, nome bem parecido, Rildo, Railda, né? E aí eu falei para ela que eu senti bem, mas eu não queria ir para a igreja. Não, eu queria ainda, eu achava que a igreja era o meu segundo plano, né? Mas no outro domingo tinha um desejo muito grande de eu estar na igreja. E no outro domingo eu fui na igreja, com menos de 2 meses que eu já estava na igreja, já fui batizado. Então, o processo meu foi muito rápido, né? E com 6 meses eu estava na igreja, iniciei inclusive um curso de teologia, sou formado também em teologia. E mais ou menos aos meus 26 anos de idade, eu fui chamado ao pastoreado, né? Aí eu comecei realmente, sempre sendo pastor auxiliar, porque a vida de executivo, correndo, vendendo... Você já tinha você já estava trabalhando com negócio, com vendas, com tudo já tinha sido promovido, já estava como gerente regional, tudo isso. Então, e aí meu trabalho sempre foi voltado como um pastor auxiliar. Isso aonde? Em que cidade? Em cidade de São Paulo. Em São Paulo, certo. Em São Paulo. Aí, também no Paraná, pastor auxiliar por um bom tempo, só agora quando eu estava em Goiânia, que ainda eu conseguia. Aí eu fui pastor oficial na igreja, e da igreja sendo pastor oficial e também como executivo, né? Então, como eu conseguia conciliar bem a minha agenda, tanto de viagem, como também da igreja. Então, conseguia conciliar bem. Então, mas assim, meu encontro com Cristo, eu digo assim, que uma boa parte, 100% do que eu tenho hoje, tudo aquilo que eu construí, foi Cristo me direcionando, me ensinando para tomar as melhores decisões. Até a minha decisão para vir para Jequié, eu coloquei na mão de Cristo, foi Cristo que me direcionou para vir para a cidade de Jequié.
Fantástico. Você sempre, então, sempre lidou com pessoas, né? Desde quando você era pastor e também quando você começou a ser o gerente geral, né? Desse grupo. Algum momento te deu um friozinho na barriga de lidar com tantas pessoas? Porque, assim, você acaba se tornando um líder. A gente está falando nos bastidores sobre isso, né? Sobre a questão de liderança, que eu queria até que depois você tocasse naquele assunto que você falou sobre a mudança que você fez nos seus funcionários, né? Que você trocou, né? Substituiu a especialização deles, né? E com isso eles viram você um líder. Você sendo um líder, tanto na igreja quanto no grupo que você faz parte, né? De negócios que você faz parte, como gerente geral ou CEL, dá um friozinho na barriga, assim, de tantas pessoas ouvirem o que você está falando e seguirem o que você diz? Sim, eu sempre falo isso, né? Todas as vezes, Sérgio, que eu subo a um púlpito, que eu tenho que trazer uma mensagem, que eu tenho que estruturar uma palestra, tem que dar um frio na barriga. Dá porque eu acho que isso faz parte. E se você perder isso, que eu acho que é a maior preocupação que a gente não pode perder. Então, todas as vezes, porque você vai mandar uma mensagem, ou que você vai direcionar uma pessoa, que você vai impactar uma pessoa, você tem uma responsabilidade, né? Seja ela positiva e seja ela negativa, você tem uma responsabilidade. Então, todas as vezes que você fala que você vai assumir um novo desafio, você vai cuidar de pessoas, sempre vai dar um frio na barriga. Eu, por exemplo, quando eu vim para o Grupo Big, na primeira reunião que eu fiz com o time, que eu fiz com a equipe, você não sabe como que a outra pessoa vai receber, qual que vai ser a percepção daquela pessoa, que é o receptor, né? Quanto que ele vai receber aquela mensagem. A imagem que você vai transmitir, né? Exatamente. Então sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Porque assim, você é um ser humano acima de tudo, mas às vezes as pessoas como um líder, ela acha que você é perfeito, você não pode errar. Fica parecendo que no momento que você erra, fica parecendo que eles vão apontar para você, tá vendo aí, errou. Existe essa possibilidade, né? Então assim, você tem que tentar se fechar de alguma forma, buscar mais conhecimento, né? Se proteger, né? De certa forma, de algum tipo de erro. Algum momento assim você percebeu que você errou e o que você fez? Você contornou, ficou quieto, entendeu o erro, seguiu? Eu acho que é assim, Sérgio, você falou um ponto que é muito importante. O maior erro que tem de um líder, o maior erro do ser humano é achar que ele não vai errar e que ele não pode tomar uma decisão errada, que ele não pode falar uma palavra errada, que ele não pode tratar alguém errado. Vai acontecer. Todos nós somos ser humano, né? E todos nós temos sangue passando na veia, né? Então, eu sempre falo assim, se você errou, a maior decisão que você tem que tomar, o maior que você tem que tomar é saber onde você errou e saber que você tem que mudar, que você vai ter que alterar algum momento, né? Pegando um pouco o gancho que você falou, por exemplo, da outra empresa, quando eu fui contratado, por exemplo, para novomundo.com, nós tínhamos um projeto lá que era para sair de vendedor comissionado. Sim. E entrar num perfil de uma geração que era atendente, né? O que mudava, né? Primeiro já mudava o perfil de idade. A gente tinha uma equipe em média que tinha 37, 38 anos de idade e toda essa equipe de venda ela era comissionada. Qual era o projeto? A gente ter que trocar toda uma equipe, que era 1.100 vendedores, e trazer 1.100 consultores, que era primeiro emprego, de entre 18 a 20 anos de idade, uma geração muito jovem e que ainda não ia ser comissionada. Então como que você faz essa mudança? Como você faz essa transformação? Até porque você, por mais que você faz uma mudança de um time, aquele que você está desligando também é um ser humano. E eles têm algum afeto pela empresa. Mas naquela época foi necessário fazer aquela transformação, aquela mudança. E por outra parte está vindo uma geração jovem, uma geração hoje que por mais que a gente ache na nossa mente que essa geração não quer ter um líder, não quer ter alguém como referência, pelo contrário, ele quer ter alguma pessoa como referência, né? E aí vem a responsabilidade, porque as pessoas olham você como referência, acham que você não vai errar, acham que você também não tem dor de cabeça, acham que você não tem
preocupação. Né? Pelo contrário, você é um ser humano comum. Acho que né? você não chora. Acho que você não chora, acho que você não tem momento de um silêncio, que você quer ficar entre só você e você. Tem prazer de mandar. Exatamente. Tem isso também. Tem, então. Então, eu acho que assim, a gente, nós que somos líder, ou quem está nos assistindo aqui nesse bate-papo que tem uma liderança, eu tenho certeza que já errou. O mais importante é o quê? É reconhecer o erro e, às vezes, se for necessário, Sérgio, digo mais, peça desculpa. Sim. Se você errou com outra pessoa, se você agiu com uma pessoa que é o seu liderado, que você agiu de uma forma que não foi correta, que não foi coerente, peça desculpa para ele. Não vejo problema nenhum. E eu vejo mais, o líder nem sempre vai ter a solução para tudo. É o ao contrário. Você sabe onde está a solução? A solução está na sua equipe. Na equipe. E quando a gente faz isso, é interessante, né? E todo mundo que faz um processo seletivo acha assim, ó, eu quero ter o melhor do meu lado, eu quero ter uma pessoa preparada do nosso lado. E quando você olha o nosso maior líder, que é Jesus Cristo, ele fez um processo seletivo ao contrário, né? Se a gente olha o processo seletivo quando ele encontrou com Pedro, se você vê, a primeira pessoa que ele falou assim, olha, eu quero que você seja pescadores de alma, pescadores de homem. Vamos pegar um perfil de Pedro, por exemplo. Era uma pessoa completamente com o seu temperamento forte, temperamento rude, rústico, firme, né? É o contrário, ele era o oposto, né? Não era generoso, se a gente for olhar no primeiro momento. Quem transformou com Pedro foi depois. Se você olhar, por exemplo, as epístolas de Pedro lá, você vai ver ele chamando os irmãos de filhinhos. Olha a diferença, a transformação que teve ao longo do período. Então, quando você fala que você é um líder, que você quer liderar uma pessoa, você não vai pegar uma pessoa pronta, uma pessoa preparada. Você vai ter que transformar. E eu sempre falo assim, para fechar a seleção dele, quem que foi que ele foi buscar? Foi Saulo. Saulo era aquele que estava perseguindo a sua igreja, perseguindo os seus seguidores, né? E ele pegou Saulo e transformou em Paulo. Então, olha como é o processo de transformação de uma liderança, ela tem que ser grande, né? Então, você nunca vai pegar uma pessoa pronta, você vai ter que desenvolver essa pessoa. Então, como líder, sempre vai dar um frio na barriga, sempre vai errar em alguma atitude, alguma decisão, em algum ponto, e você tem que estar preparado não só para acertar. Vai acontecer erro. Até porque o erro faz parte da formação. Faz. Eu sempre costumo dizer, é tão bom errar, porque você erra uma vez e aprende, do que você achar que já sabe de tudo e acontece um erro pior lá na frente. E você não tem como levantar. Exatamente. Eu sempre falo assim, Sérgio, um bom líder, ele anda sempre de cabeça erguida, mas nunca de nariz empinado. Cabeça erguida porque ele tem respeito, ele tem postura, mas nariz empinado, que é justamente a pessoa não ser humilde, não ouvir as pessoas, não estar com seus ouvidos atentos, não estar como um líder servidor, e isso é o maior problema hoje. E o nariz empinado, ele não vai reconhecer o erro dele, e aí vem o maior problema. Então, cabeça erguida não é sinônimo de você ser, por exemplo, autoritário, mas é você ser firme. Mas nariz empinado não. Nariz empinado é o maior problema hoje do ser humano. Os tempos mudaram, né? A gente viveu muitas épocas, né? Dos anos 80, anos 90, 2000 para cá. A tecnologia avançou muito. Muito. Diz que vamos avançar 15 anos em tecnologia a cada 2 anos de agora em diante. Pensa aí como é que vai ficar. Aí eu queria te perguntar, com essa incidência tão grande de tecnologia na política, você acha que hoje precisamos de mais líderes? Eu vou usar uma... Só para complementar, o líder que eu digo é aquele líder que pensa na sua equipe. Não apenas um cara que diz que faz ou que está ali como uma apoteose política, né? Por exemplo, ali que está ali simplesmente eu vou resolver o problema. Fica aquela imagem de resolver, mas não resolve. Você acha que hoje estamos precisando de mais líderes em todas as áreas?
Vamos, eu acho que é assim, eu uso geralmente uma frase que é bem assim, ó. Distanciamento gera ilusão e confusão. Aproximação gera confiança. Se você fica distante, ou seja, você está distante da sua equipe, o que vai acontecer? Vai gerar ilusão e confusão. Porque se você está distante da sua equipe, você perde aquele time de ouvir ele, de trocar um feedback, de interagir com a sua equipe, né? Agora, se você está próximo dele, o que você vai gerar? Confiança, certeza. Ele sabe se ele vai errar e você vai estar ali para apoiar ele. Se ele tomar alguma atitude que você entende que a atitude é possível ela ser revertida aquela atitude, mas você está ali apoiando ele. E o apoio não quer dizer que você vai reconhecer o erro dele, não. Você vai dizer, olha, você realmente de fato errou, houve um prejuízo, houve um erro, mas eu vou te ajudar. Mas além de te ajudar, eu vou te explicar como que você faz para corrigir isso. Então, ou seja, por mais que os líderes hoje, Sérgio, eles querem essa liderança à distância, ela é impossível. E quando eu falo à distância, não quer dizer que porque a pessoa está trabalhando no home office que você precisa ficar distante dela. Não. Hoje, por exemplo, a tecnologia, os meios de comunicação que nós temos, se você for trabalhar bem ele é mais benéfico do que maléfico, desde que você saiba trabalhar. Hoje, por exemplo, durante o dia, eu fiz 3, 4 reuniões à distância. Foi super bem produtiva, consegui rever pessoas que talvez eu não ia conseguir rever com tanta facilidade. Nós lembramos de alguns momentos, de alguns projetos que nós fizemos, então foi benéfico, foi bom. Já veio e foi benéfico nesse sentido, para você. E para mim foi. Eu acho que a tecnologia, ela nos ajuda e nos ajuda muito. Tudo que nós fazemos na nossa vida tem que ter uma temperância, né? Não pode ter o que a gente chama assim, 8 ou 80. Você tem que achar o equilíbrio disso. E as redes sociais, eu vejo um meio de comunicação que hoje ajuda muito. Ou seja, ela deixa a notícia mais rápida, conecta-se em pessoas, você consegue estar... Hoje, por exemplo, pessoas que eu pensava que eu ia rever talvez daqui a 6 meses, 7 meses, consegui rever elas, por mais que seja por uma tela, por mais que eu não pude dar um abraço, que isso, todos nós, seres humanos, precisamos disso. Sim. Nós somos preparados e fomos estruturados para viver em comunidade, isso é muito bom. A pandemia mostrou isso muito claro para nós, que nós não conseguimos viver isolado, precisamos viver próximo da comunidade, fomos desenhados e preparados por isso para Deus. Mas eu acho que a tecnologia ela ajuda, desde que a gente consiga trabalhar muito bem com ela. E a geração atual hoje, o que ela precisa ter? Precisa ter uma referência. E qual é a referência que você está sendo para essa juventude? Porque essa juventude de hoje... eu, por exemplo, eu fui uma geração que nasceu analógica, eu não nasci com tanta tecnologia, né? Porque eu não acredito, mas no meu tempo não tinha computador. Se eu falar para o meu filho o que é um telefone de discagem, ele não vai saber o que é isso, saber o que é uma máquina de datilografia, né? A gente fazia curso de datilografia. Então, a gente era realmente disquete, né? Então, a gente fala que não usa nem pendrive hoje, imagina o que era disquete antes, né? Então, ou seja... Disquete, Dan? Aquele docinho? Não é isso não. Ele falou que é aquele docinho, não é? Disquete não é isso não, pô. Não é verdade, você imagine, naquela época a gente fazia, como chama, quando chegou o Discman, era uma revolução. Uma revolução, então. E quando a gente usava orelhão com ficha, depois passou a cartão, falei, caramba, cartão, velho. Grande evolução. Então. Tem isso, é lixar, Isso aí então, não é da minha época, não. E você vê, o orelhão você não encontra mais, né? Hoje nem tem orelhão mais. Então eu acho que a tecnologia ela ajuda, e essa geração de hoje ela precisa de referência como líder. Quando eu falo para você dessa geração que eu tive o prazer de treinar, desenvolver esses 1.200, 1.100, 1.200 vendedores que eram consultores,
Eles queriam aproximação, eles queriam estar próximo. Até a gente, como pai, como tio, como amigo, tem que estar próximo dessa geração. Acho que nós precisamos ter líderes que sejam referências e referências positivas. Perfeito. Você falou aí da tecnologia, que eu achei interessante. Você, teologicamente falando, tá falando com um pastor, você acha que a tecnologia pode se tornar o grande ceifador do homem? Assim, ó, eu penso assim, Sérgio, eu não acho que vai ser o maior ceifador do homem, não. Acho que o maior ceifador do homem vai ser o próprio homem. O próprio homem. O próprio homem, eu acho que não. Acho que a tecnologia hoje, como eu falei para você, ela ajuda. Hoje, por exemplo, tem pessoas hoje que vê cultos online, tem pessoas que recebem oração online, tem pessoas que recebem, por exemplo, algum apoio, seja ele psicológico, online. Então eu vejo que a tecnologia, ela nos ajuda. Certo. Ela dá essa possibilidade. Até agora, né? Mas eu vejo assim, vamos pensar daqui 10 anos para frente, né? Uhum. Eu vejo ela, por exemplo, hoje, eu tenho certeza que através do seu podcast, os dois pontos, certeza que pessoas de outras nações, ele tem acesso a esse nosso bate-papo, ele consegue chegar a esse bate-papo. E ainda consegue colocar a voz de Dan em japonês, logo assim, no próprio YouTube já consegue fazer isso. Então, exatamente. Pra você ver, olha como isso nos ajuda, né? Pessoas que não poderiam talvez ser alcançadas, elas vão ser alcançadas. Saiu um estudo agora recentemente que nós estamos a 5 pessoas mais próximas no mundo. O que é isso? Você, Sérgio, é próximo de alguma pessoa que é próximo, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos. Esse foi um estudo comprovado. Ou seja, você conhece alguém que conhece o presidente dos Estados Unidos. Nesse ciclo de 5 pessoas. Ou seja, olha como a gente é próximo. Mas essa informação, essa pesquisa, a gente vê que isso é tão próximo mesmo quando a gente olha para a tecnologia. Então eu não vejo que a tecnologia ela vai ceifar o homem. Eu vejo que o próprio homem ceifando a tecnologia. Porque da mesma forma que você vê pessoas usando tecnologia para o bem, para informação, para se comunicar, para ajudar outra pessoa, tem pessoas fazendo ao contrário. Então, por que eu te perguntei? Porque é o seguinte, hoje nós temos a inteligência artificial. A inteligência artificial hoje já tirou o emprego de muita gente. E vai tirar mais. Nós tivemos aqui um convidado, Joy Edman, vou até deixar aqui o card aqui, e a gente estava conversando, não foi, Dana? Falando sobre a questão da tecnologia, da inteligência artificial, que daqui a alguns anos, se as pessoas não se adaptarem a essa demanda, essa onda que está tendo, muitas pessoas vão ser atropeladas e vão perder o emprego, vão voltar a uma rotina muito atrasada, vão começar a fazer coisas. Pessoas formadas vão começar, por exemplo, a cuidar, a fazer sua hortinha dentro de casa para poder se manter alimentado, porque não vai ter mais campo, área para ele. E daqui a alguns anos, essa tecnologia, essa inteligência artificial, hoje vai chegar no momento que vamos criar robôs, como já estamos criando, robôs com essas inteligências artificiais. Então, assim, empregados vão ficar obsoletos daqui a alguns anos. Vai ter um robô para tudo, um robô para servir, para cozinhar, um robô para entregar. A Amazon já tem robôs no seu galpão que ela entrega automaticamente. Você pede pelo site, automaticamente vem lá um robozinho que pega, coloca num drone, o drone leva. Em alguns lugares no mundo, principalmente acho que Estados Unidos e em algum lugar na Europa, já tá fazendo isso. Então, assim, a tendência é crescer. É por isso que eu te digo que muitas pessoas podem acabar não aceitando ou não se adaptando. E com isso vai vir aquela questão de depressão para baixo, pode até ocasionar o final da sua existência, né? Não pode falar a palavra aqui, o final da sua própria existência. Por isso que eu te perguntei se você acha que a tecnologia pode vir a ceifar o homem. Nesse sentido. Porque estamos a galope, né? Isso. A tecnologia está a galope. Eu acho assim, Sérgio, eu acho que vai surgir novos profissionais, vai surgir novas profissões daqui para frente. Recentemente, mais ou menos há um período, eu estava numa feira chamada NRF, que é uma das maiores feiras de varejo do mundo, que fica em Nova York, né? E lá foi falado que surgiu uma nova profissão, uma nova função, que é o evangelista.
Você vê, a gente usava esse termo, ou usamos esse termo na igreja. Ou seja ela, qual for a dominação, usa como evangeliza, como evangelizar. Por que surgiu essa diretoria? Porque a tecnologia hoje está tão veloz, tão rápida. O que está acontecendo? As outras áreas não conseguiam acompanhar toda essa tecnologia que estava vindo embarcada, estava vindo informada. O que aconteceu? Criou-se um departamento chamado evangelista e uma outra estrutura embaixo dela. Para quê? Para que possa evangelizar os outros departamentos. Olha bem, tecnologia, uma empresa de alta tecnologia, de alta informação, inovação todos os dias. Ela estava fazendo inovação, mas o time dela não estava acompanhando. O que ela precisou? Criar uma estrutura para que as outras áreas, seja a área comercial, a área financeira, a área de operação, para que chegasse e conhecesse toda esse volume de informação que tem. Então, é um cargo, se a gente falasse, por exemplo, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, evangelista, ia imaginar igreja, Então você vê que mudou. Nessa mesma minha visita, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar uma das filiais, por exemplo, da Google lá, por exemplo, né? Quando eu visitei, por exemplo, você via, por exemplo, uma estrutura de trabalho diferente. Você via jovens, adolescentes lá com seu computador trabalhando num ambiente de café da manhã ou de almoço, e você achava em outro momento que ele estava brincando. Não, ele estava trabalhando, era um desenvolvedor de algum projeto, de algo mais. Então, eu vejo que a tecnologia ela vai ter uma mudança e uma adaptação grande dos profissionais. Agora, cabe, todas as vezes, a gente está preparado para essa adaptação. Se você for olhar dos últimos 10 anos, olha o quanto que teve a mudança e a adaptação. E se a gente for olhar pelo período da pandemia, teve um período de adaptação muito grande, né? Você imagina, eu me recordo que quando veio a pandemia, a gente nunca tinha feito uma venda pelo WhatsApp, né? Você pegar, por exemplo, o Neto, eu gravei 1.300 vídeos em 4 dias, chamando o cliente para comprar no WhatsApp. E o cliente comprava comigo naquela ocasião, só para você ter noção, Sérgio, mandava foto. Vamos ser agora, coisa de 4 anos atrás, 3 anos atrás. Mandava foto do cartão diverso. Porque não tinha um link ainda. Eu fui implantar o link depois de 10 dias que eu estava vendendo. Então você imagina, o cliente estava em casa, eu tive que preparar uma estrutura, deixar o meu vendedor em casa e vendendo pelo WhatsApp. Eu estou falando para você que isso foi em 10 dias. Em 10 dias foi essa transformação, né? Então, houve uma adaptação, né? Uma reciclagem. Em 10 dias. Então, nós, ser humano, vamos estar preparados para isso. E como é hoje, o profissional hoje que não se qualifica, não estuda, não se prepara, ele vai ter problema. Lá no futuro eu vejo o mesmo problema, desde que o profissional não esteja preparado e não esteja qualificado. Se a gente for pegar, todas as áreas mudou, né? A área de publicidade mudou, rádio mudou, televisão mudou, todos os meios de comunicação também mudaram, tiveram suas adaptações, né? Concordo que, por exemplo, teve que talvez a estrutura de pessoas teve que ser um pouco menor, porque a tecnologia ajudou. Então eu vejo que da mesma forma que hoje o profissional tem que acompanhar essas alterações e essas mudanças de mercado, no futuro também ele tem que alterar. Por isso que eu falo que o próprio homem ele vai próprio se ceifar se ele não acompanhar, se ele não estudar, se ele não aplicar, se ele não buscar uma forma que ele esteja preparado para essa tecnologia que está vindo. Assim, e de toda forma, sempre vai ter que ter um líder, alguém que vai ter que comandar, nem que seja um robô, mas vai ter um líder. É verdade. É verdade. Ô Rildo, fugindo um pouquinho mais dessa questão filosófica que a gente estava batendo papo aqui, que eu acho muito interessante. Eu gosto, o Dan sabe que eu sempre puxo para esse lado. Eu gosto muito de falar sobre filosofia, existência, a existência da vida, tal, religião também. Mas pulando um pouquinho, fugindo um pouquinho. Você falou, comentou mais cedo aqui com a gente, que você fazia parte de um grupo grande e que você comandava mais de 1.000, se não me engano, 1.100 vendedores. E que você fez uma reciclagem para esses 1.000 servidores, não é 1.100 servidores. Vendedores. Por que houve essa mudança? Bom, a primeira mudança que a gente precisava fazer primeiro é trazer uma experiência de forma diferente para o cliente. Porque assim,
o segmento de varejo de móveis e eletro, por exemplo, toda vez que você vai numa loja, o que acontece? Eles falam que o preço não é o mesmo preço do site. Então a gente precisava mudar esse mindset. Então nós alteramos o preço que estava na loja e o preço do site. Ou seja, nós aproximamos, deixamos que isso era uma verdade. Né? Nem todas as lojas fazem isso. Né? Não todas fazem isso. Então, por exemplo, a rede que eu trabalhava já começou esse projeto há 4 anos atrás. Então, quando eu fui contratado, justamente por isso. E junto com isso, que a gente precisou automaticamente reduzir uma parte do custo, porém não perdendo nem a qualidade nem a experiência de compra. E essa juventude, por exemplo, que você pega hoje, que já nasce já com a tecnologia já na mão, né? Só falta o bebezinho sair hoje da barriga da mãe já mandando WhatsApp, eu já tirando foto e fazendo a sua rede social, já poder interagir com as pessoas, né? A gente precisava também dessa geração. Porque, por exemplo, essa geração hoje é uma coisa, Sérgio, que assim, eles não querem ser enganados, eles querem a verdade. Então, se você falou a verdade para eles, eles vão te olhar como um líder que você é verdadeiro. E outra coisa que é muito forte que essa geração está vindo, que é, por exemplo, a gente passou numa geração que era muito de bullying. Ou seja, a gente rotulava, a gente fazia isso. A gente rotulava muito, né? Involuntariamente, porque a gente estava inserido naquele ambiente. Né? Hoje não. Hoje a gente tem que ter o respeito, o entendimento que a pessoa, ela merece o nosso respeito. E essa geração, ela é desse jeito. Ela quer que você... ela te respeita, mas também quer que você respeite também o espaço dele. E que eu acho que isso é muito benéfico, isso é bom, porque você não tem o direito de invadir a vida de ninguém. Você tem o direito de talvez vender uma ideia, vender um projeto, engajar, mas você invadir a vida de outra pessoa, eu acho que isso, essa geração, ela está nos ensinando. Ou seja, está quebrando um pouco esses preconceitos que a gente tinha muito no passado. Eu vejo eles trabalhando muito forte isso, e essa geração ela precisa de um líder desse jeito, que ouve ela, respeite ela, esteja do lado dela, mas também respeite o espaço dela. Fantástico. O consumidor para você mudou muito? Está mais exigente? Ou ele está mais acessível? Eu acho que os dois. Eu acho que essa informação ajudou bastante, né? Quando a gente pegava, por exemplo, os órgãos de controle do consumidor, se a gente pegar, por exemplo, o PROCON, né? Se a gente for pegar o PROCON há 20 anos atrás, ele não tinha a força que ele tem hoje. Ele não tinha, digamos, a força de multar, ou de cobrar, ou de exigir, como não tinha antes. Hoje ele já tem. E isso também já adaptou o consumidor. O consumidor hoje ele quer um produto hoje de qualidade. Ele exige um produto de qualidade, ele quer que aquele produto entregue de fato aquilo que ele está comprando, ele quer que o atendimento dele não seja qualquer atendimento, mas um atendimento com experiência. Tanto isso que é verdade, que se você for, por exemplo, quando começou as vendas pela internet, e começou muito forte, principalmente em 1996, eu ouvia muito que as lojas físicas iam acabar. Não ia existir mais loja física, só as pessoas de fato iam comprar pela internet, pela facilidade, pela comunidade, tudo isso que tinha, que estava embarcado nisso. Quando chegou em 98, perceberam que não. Perceberam que o cliente, em 98 para 99, que o cliente queria sim o produto pela internet, ele queria, mas foram se percebendo que a experiência de compra do cliente era importante. Quando chegou mais ou menos ali em 2014, em 2015, começaram a se falar o quê? Olha, o consumidor ele vai estar mais exigente, a equipe tem que estar mais treinada e mais preparada. Em 2019, ali 18 para 19, falaram o seguinte, olha, além do atendimento, além do vendedor estar mais preparado, além de ele conhecer um pouco mais o produto, o cliente vai querer ter mais uma experiência extraordinária na loja. Então, eu vejo, por exemplo, no futuro, o cliente querendo exigente, mas também querendo ter uma experiência. Uma experiência que é algo que impacte realmente ele. Porque a loja vai ser um ponto de encontro para ele, ou o supermercado. Hoje ele vai querer ter algo que tenha uma experiência para ele. Eu tive a oportunidade de conhecer a loja do Harry Potter, que foi lançada em Nova York em 2020, foi o lançamento dela. É uma loja 100% de experiência.
Experiência. É algo para você se lembrar e voltar. Isso, porque você vê a saga todinha, você vê, por exemplo, no meio da loja você tem aquela águia, ela num tamanho real, ela se abrindo, ela se comunicando. Aqui fica embaixo do livro, né? Isso, exatamente. Você vai, por exemplo, você vai dar um pulo, por exemplo, lá na hora que você vai comprar aquela varinha do Harry Potter, tem uma história aquilo, tem um contexto por aqui. A varinha que te escolhe, aí faz um efeito, né? Exatamente. Então, ou seja, você vê que a loja não é simplesmente a compra, ela tem um processo da saga que foi desenhado e que aqui numa realidade. O que no nosso varejo, que é hoje um varejo nosso hoje, o que a gente vai conseguir trazer de experiência para esse cliente e que ele vai ser exigente cada vez mais, ele vai exigir mais. Essa geração que está vindo agora, ela vai exigir um pouco mais, né? Como que a gente trabalha para que a experiência dele seja com menos fila, mas que o produto dele, que ele tenha facilidade. Eu visitei uma loja, por exemplo, da Amazon, lá em Nova York, que eu entrei na loja, comprei, peguei a mercadoria, não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém. Então, você pega, por exemplo, é o futuro. E já vai para sua conta, né? Exato, da Amazon, direto. Então, quer dizer, e você vê, a Starbucks, por exemplo, está criando lojas dentro desse ambiente. Então, como que esse consumidor, daqui a alguns anos, ele vai estar? Aí a gente fala, Hildo, mas você está falando de Nova York, você está falando de... Mas daqui, gente. Vai. É uma realidade. Se você for em São Paulo, se você for no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, você vai encontrar lojas que cada vez mais é loja automatizada, porém, tem que entregar o que o cliente quer. Se você hoje tem uma plataforma de e-commerce, você tem uma loja hoje e que você não consegue entregar, justamente, Sérgio, essa experiência e a exigência do cliente, com certeza você não vai conseguir tocar o seu negócio aqui para frente mais. Fantástico. Última perguntinha, antes do último bloco. Você está vindo, você já chegou, já está aqui, já tem o quê? 4 meses, né? 4 meses. Então, assim, você está vindo para assumir um grande grupo, que é o grupo Big. Hildo, um grande abraço. Neto, por favor, traga a Hildo para cá. Nem que for amarrado, a gente fala, eu, você e Dan, a gente amarra ele, traga aqui, bota ele pra sentar aqui, pra ele conversar. Vamos conseguir, né? Bota como meta aí, meu. Você consegue. Hildo, um grande abraço, amigo. Você tá assumindo você é o céu, vamos dizer assim, hoje do grupo Big. Qual é os seus maiores desafios e as perspectivas para a expansão do grupo? Vamos lá. O Hildo, cara, é uma pessoa assim extraordinária. Ele é uma história de vida fantástica. Eu digo sempre o seguinte, né? E eu falo isso, né? Como eu falei no primeiro bloco, nós temos que ter. Eu tinha dois propósitos na minha vida, eu podia escolher, de dois escolher um. De ser um empreendedor, de ser um empresário ou ajudar empreendedor. Então, todas as vezes que você vê um empresário, um empreendedor como o Hildo, é algo assim fantástico, é um prazer estar ao lado dele, porque você aprende demais. Você imagina a história de vida que começou a história dele como camelô e você vê hoje a simplicidade, a humildade, o carinho que ele tem com os colaboradores e com os clientes dele, você vê que é uma pessoa diferente mesmo, não é? O jeito que ele lhe trata, não só você, os seus funcionários, qualquer a equipe. Pessoa, ele, por ter sido camelô, eu sempre falo assim, que ele é o nosso Silvio Santos. Realmente, é verdade. Então, acho que juntos lá, o maior desafio nosso hoje é, nesse ano de 2024, nós estamos trabalhando para estruturar todo o planejamento estratégico que nós estamos juntos implementando ao longo desse período. Que é, ou seja, a expansão do grupo, seja ele tanto na distribuidora, seja ele nas franqueadas que nós estamos estruturando, toda essa franqueada que vai acontecer já no ano de 2025, e também a venda pelo canal de e-commerce, né? Então, tudo isso que nós estamos estruturando em 2024, para que 2025 a gente consiga fazer o crescimento. Então, ano de 2024 é estruturar, deixar os processos muito bem redondos, os processos muito bem ajustados e mais, né? Dar confiança para o empresário, para o investidor, que o negócio realmente é possível fazer o crescimento. E não é todos os empresários hoje que têm essa visão. Falam assim, olha, vamos estruturar um negócio, vamos ter a certeza do nosso crescimento, ter a certeza onde a gente vai pisar para depois crescer. Geralmente é feito o caminho inverso. Expande muito, cresce muito e depois vai atrás estruturando. Só que isso dá um prejuízo e um investimento de tempo muito grande, né?
Então eu acho que o primeiro desafio que nós temos agora no ano 2024 é estruturar, ajustar alguns processos que nós estamos ajustando, é preparar para que seja o crescimento na distribuidora, seja nas lojas, tem que ter o crescimento e o crescimento que nós vamos ter muito grande na parte do e-commerce, que é um projeto que a gente tem muito bem estruturado, tanto que o planejamento vai até 2033. Então, caramba, é um projeto muito bem estruturado para que tudo isso aconteça. Rapaz, meu amigo, um brinde a você, um brinde a Big, a Hildo, a Neto aqui também, que está aqui, que foi o responsável por trazer essa pessoa fantástica aqui pra gente. Lenda viva, já é uma lenda. Hildo, muito obrigado pela sua presença. É uma satisfação enorme conversar com uma pessoa assim, tão gesticulada, tão formidável, com tanto conhecimento. E para vocês aí, eu vou deixar aqui o nosso querido Dan finalizar com o Hildo. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no nosso canal, marca o sininho para receber as notificações, nos siga nas redes sociais, Instagram, YouTube e Spotify. E um grande abraço aos nossos queridos patrocinadores, o Cicobi por nos apoiar. Abra conta pelo próprio celular, pelo próprio aplicativo, entendeu? A agência está muito bonita ali no calçadão, ficou muito bonita a agência. Um abraço lá a Patrícia e toda a sua equipe. Ao nosso querido Caian, CS Distribuidora de Bebidas, muito obrigado pelo apoio. Nos mandou uma bebida geladíssima aqui, muito obrigado. E a La Forneria, que nos mandou uma pizza, que rapaz, essa pizza entrou na história, hein? Rapaz, fantástica. Até tem um menino que não gosta de pizza, de tomate, comeu, não foi? Comeu. Eu vi você pegando um pedacinho ali, viu? Aqui tô esperto. Gente, um abraço. Dan daqui a pouco vem aqui para finalizar. Valeu. A Coopere, ela surge em 1993. Ela nasce de uma experiência exitosa do ventre da APAEB, em Valente, na Bahia, no intuito de curar a dor vivida por agricultores e agricultoras da lavoura do sisal. Em 98, a Coopere, então, integra ao Cicobi. Eu sou cooperada desde a fundação do Cicobi Coopere. Com o Cicobi Coopere, eu consegui realizar um sonho. E aí eu fui procurando, banco em banco, agência por agência, e o Cicobi assim, foi um achado, né? Então nós trabalhamos com o Cicobi, se não me falha a memória, há mais de 20 anos. Tinha uma garagemzinha aqui, no local que é o mercado hoje, no tempo, né? Pequenininho, foi onde eu fui no Cicobi, eles abriram as portas para mim, né? E já se vai aí 27 anos, né, de cooperado. E depois vem os benefícios, né? Comecei pequenininha e graças ao Cicobi, a essa parceria, essa facilidade de empréstimo com taxas de juros muito boas, eu tenho conseguido elevar o meu comércio. Eu sempre consegui o apoio do Cicobi. A galera era muito mais acessível, era muito mais fácil de conversar, de entender a minha linguagem, eu entendi o que eles estavam falando comigo também. Eles me ensinaram, me ajudaram mesmo. E aí surgiu a necessidade de começar a fabricar o meu produto. E eu consegui novamente o apoio do Cicobi Coopere, e eu consegui montar minha fábrica, a gente fabrica tudo que a gente vende, a gente fabrica. Primeiro eu fiz um empréstimo no Cicobi Coopere, depois que a gente construiu a casa, a gente resolveu pôr um comércio. A parceria que eu tenho com eles, eu consegui ampliar o meu apiário, é outra fonte de renda. Eu tenho vontade de ter meu próprio negócio, botar assim um mercado. Desde novinho que eu trabalhei nesse ramo de mercado. O Cicobi Coopere para mim foi, eu falo assim, foi tipo um alicerce para mim, uma base. Porque pegar um talão de cheque, me deu também um cartão de crédito, onde me deu até um limitezinho. Foi onde eu comecei certinho a comprar para meus fornecedores, tudo. E é isso aí, depois disso o mercado, graças a Deus, deu certo, está dando certo até hoje. Nós temos mais de 20 anos de parceria e foi no Cicobi Coopere que nós encontramos o parceiro ideal para fazermos as ampliações e implantamos a energia solar devido ao apoio do Cicobi Coopere. Então, juntamente com o Cicobi Coopere, fez um empréstimozinho, eu comprei 12 para-brisas. E hoje, para vocês verem aí, tem mais de 12 aí, né? Graças a Deus.
Cicobi Coopere acreditou na instituição Educandade Divino Mestre. E eu tenho certeza que eu vou poder contar com o Cicobi Coopere como parceiro. E isso me deixa muito feliz em fazer parte dessa cooperativa que é o Cicobi Coopere. A cooperativa Cicobi para mim foi tudo. Foi o início, né? Onde eu comecei tudo e está até hoje. Eu já quero crescer junto lá com o Cicobi. É nosso braço direito. E há de nós que não fosse a cooperativa. Eu não quero nem ver falar que acaba a cooperativa. Me ajudaram a realizar esse sonho, né? Me vejo franqueando o meu negócio e eu sei que o Cicobi vai fazer parte disso, como tem feito parte de toda a nossa história. Quero que essa parceria continue e a gente vamos crescer juntos, com a fé em Deus. E assim o Cicobi Coopere segue construindo a sua história no firme propósito de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Somos a CS Distribuidora de Bebidas. Estamos localizados na Avenida Adolfo Ribeiro, número 71, loja A, na avenida principal do São Judas Tadeu. Eu sempre compro na CS porque aqui eu encontro os melhores vinhos, os melhores preços e um excelente atendimento. Quando eu penso em cerveja gelada, em produtos de qualidade, a carne para o churrasco, o biscoitinho, o salgadinho, aquele queijo delicioso, só me vem à mente a CS. E aqui faço minhas compras e sigo para casa. Super indico a CS Distribuidora. Para você que ainda não conhece a nossa loja, estamos aqui de portas abertas para recebê-lo. Viemos para somar, estamos para servir. Dois Pontos Podcast, feito por pessoas que têm o que dizer. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Inscreva-se! Estamos de volta, gente, Dois Pontos Podcast. Mais uma vez agradecer você pelo carinho, pela atenção. Quem já é inscrito, muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dá aquele joinha. Toda vez que você acompanha um vídeo nosso e você dá aquele like, fortalece demais as nossas redes sociais também. E, por exemplo, agradecer aí nossos parceiros que também nos ajudam, que é o Cicobi, a distribuidora de bebidas CS do nosso amigo Caian, e também a La Forneria, que já foi dito pelo Sérgio aqui, da maravilhosa pizza que mandou aqui pro Rildo, que o Rildo disse: não vou comer hoje, já comi demais, não como mais nada. Quando a pizza chegou, mordeu, não aguentou. Na hora, teve como, viu? Isso aí também é marketing, né? É, verdade. Depois, toda aquela beleza, aquele mato por cima, aquela coisa, então você olhou, você falou, meu... Não teve jeito, aí aquele tomate seco por cima, tudo mais, aí não tem como escapar mesmo. Coisa boa. Mas, Rildo, eu ouvi você falando com o Sérgio, pra gente fechar aqui, eu tenho puxado muito do seu conhecimento
para a questão local, né? Não se prender só à empresa que você trabalha, que já é uma empresa gigante, uma empresa maravilhosa que emprega muita gente. O próprio gestor lá, o dono da Big, que é o Hildo, né? Um cara sensacional. Eu tive o privilégio, inclusive o Hildo, se não, acho que praticamente pagava meu salário, que eu trabalhava da rádio, que todas as lojas de Hildo, o contrato era comigo. Então, assim, eu tinha essa relação muito próxima, tinha muita, né, relação de marketing com o Hildo. A correria, né, cara, já mudou o esquema, hoje eu estou em outra emissora, não tenho muito esse contato, mas ficou a amizade, um cara sensacional. Mas eu quero aproveitar um pouco de você para falar muito da cidade, assim, da nossa realidade, do seu campo de visão. E com esse crescimento de momento da cidade de Jequié, que era uma expectativa muito grande de todos que moram aqui, principalmente a classe empresarial, o comércio, tinha essa expectativa de Jequié voltar a crescer, voltar a atrair até mesmo seus próprios munícipes, né, aquelas pessoas que nasceram aqui, e ter essa expectativa de não ter mais que ir embora para São Paulo, né, por falta de emprego, falta de investimento, falta disso, falta daquilo. A sua visão com relação a Jequié, você acredita que no prazo curto aí de, sei lá, 5 anos, a gente pode ter um boom, né, e aproveitar de fato, de vez, e virar? Porque Jequié, não sei se você já teve esse conhecimento, Jequié já foi entre as 5, né, 5 cidades da Bahia, né, teve muito próximo, assim, das principais mesmo, né, perdia pra Feira, teve Conquista, mas era mais do que Itabuna, mais do que Ilhéus, Barreiras estava abaixo, né, Jequié até mais do que Conquista. E a gente perdeu muito esse espaço aí, a gente perdeu muito esse crescimento. Qual é a sua visão com relação a Jequié? Dá pra gente sonhar, vislumbrar e Jequié voltar acima das principais economias da Bahia? Sim, eu acho que é assim, Dan. Se você pega, por exemplo, você for usar uma frase que é muito importante. Às vezes as pessoas tinham características, mesmo uma cidade igual Jequié, sair daqui e ir para uma cidade como São Paulo, às vezes até como Rio ou Minas Gerais, né? Eu não vejo hoje mais essa característica, pelo ao contrário. Eu vejo hoje as pessoas ficando na cidade. Até porque, quando você olha para uma cidade de Jequié, como eu já falei, um polo industrial estruturado como ele está. Você anda na cidade, dá um carinho de olhar pela cidade, né? Quando você visita, por exemplo, você vai em algumas praças que eu tive oportunidade de visitar aqui, você vê a família, é muito legal isso. Porque você chegar numa praça, ver a família, se divertindo, curtindo, né? Esses dias eu estava até comentando aqui, né? Por mais que as pessoas acham difícil ou impossível, eu vejo, por exemplo, o comércio de Jequié numa possibilidade muito curta de ter um shopping center aqui, porque já tem capacidade para isso hoje, né? Eu vejo Jequié porque quando a gente fala de shopping center é porque ele traz aquele conforto, né? Eu sempre falo isso. O comércio de rua, ele nunca vai acabar, ele nunca vai ter o seu, ele nunca vai perder o seu brilho, né? Mas eu vejo a cidade de Jequié num prazo de médio a longo prazo, com certeza com todo esse potencial, e tem esse potencial e essa possibilidade. Até pelas possibilidades que a gente vê que a cidade tem isso, né? Você vê a cidade, ela tem saída através de rodovias para cidades grandes, é um meio de passagem. Então eu vejo Jequié com uma grande cidade nesse prazo de médio a longo prazo, com crescimento muito grande. E digo assim, ó, hoje não há necessidade das pessoas migrarem daqui para uma cidade grande, porque hoje você tem digamos assim, uma economia que ela está ainda, não está pujante, porque todo o Brasil ainda está passando nesses últimos 2, 3 anos ainda por uma adaptação do pós-pandemia, né? Ainda existe essa adaptação, mas eu vejo aí no prazo muito curto que a cidade de Jequié vai trazer muita alegria, com toda certeza ainda. Ainda para a nossa realidade, eu peço para que você dê 2 dicas, uma dica para o empresário e uma dica para essa pessoa que quer ser um empregado de sucesso, alguém que realmente entre numa empresa e se consolide como um grande empreendedor, melhor, como um grande funcionário, uma pessoa que realmente tem resultados positivos em uma empresa. Bom, para o empresário eu sempre digo o seguinte, escolha, faça uma boa seleção, um bom processo seletivo para a sua equipe, que você quer ter uma equipe hoje de alta performance no seu time. Para as pessoas que já estão no seu time, treine, capacite, acompanhe essa equipe para que ela seja uma equipe de alta performance.
Porque quando eu falo uma equipe de alta performance, é aquela equipe que quando ela entrega porque ela foi preparada e capacitada para isso. Então, todos os empresários que estão nos assistindo, ele tem que trabalhar sempre a sua equipe. E trabalhar a sua equipe como? Com treinamento e desenvolvimento. Desenvolver, capacitar, dar condição para que essa equipe pense. Nunca tirar a criatividade da sua equipe. Hoje existe, por exemplo, devido a não dar um bom feedback, ou às vezes não ter um bom acompanhamento, ou às vezes não buscar para que essa equipe seja realmente reconhecida, ela acaba perdendo um pouco a criatividade. E eu acho que você não pode tolir de forma nenhuma da sua equipe a criatividade. E quando o empresário olha para dentro da sua equipe, para dentro da sua empresa, digamos assim, essa joia bruta ou esse pedaço de ferro que vai ser polido e que vai brilhar, está dentro da sua equipe e às vezes está passando desapercebido. Se você olhar bem a equipe, olhar para dentro da sua equipe, você tem talento dentro da sua equipe. Quando você fala para fora, você que tem que buscar, você que está buscando uma recolocação, que você quer engajar, fazer um processo de carreira de sucesso, seja dedicado onde você está. Se você está trabalhando, se dedique onde você está. E o que mais? Se prepare para um novo projeto, se prepare para cada vez mais, seja preparado para um chamado, para uma proposta, para uma oportunidade que você tem. Como que eu me preparo? Estudando, se dedicando, vendo oportunidades que você olha para dentro da sua empresa. Porque muitas das vezes, o profissional que está dentro da empresa hoje, ele está olhando a oportunidade que em outra empresa. E às vezes a oportunidade também está lá dentro. De um projeto novo, de uma ideia nova, de um projeto que ele tem. Só para você ter noção, a última empresa que eu trabalhei, em uma visita que nós fizemos no centro de distribuição, nós percebemos, através de uma informação de um departamento jurídico, que era possível a gente tirar a administração do centro e levar para o centro de distribuição. Parecia impossível, mas foi um projeto que reduzimos custo de aluguel onde nós estávamos, conseguimos trazer mais integração de todas as áreas, conseguimos criar velocidade na tomada de decisão e manter um clima gostoso na empresa. O que, se você olhando para isso, parecia que era impossível. Não, olha, mudamos toda uma estrutura onde teve redução de custo, melhoria de produtividade e melhor engajamento da equipe. Então, quando um profissional está dentro de uma empresa e ele olha as oportunidades dentro da empresa dele, ele se capacita, se prepara e ele vê que ele está lá dentro, ele tem uma oportunidade lá dentro e não precisa buscar fora. E às vezes tem uma pessoa que agora está nos ouvindo, que está nos vendo agora, que está realmente desempregado, que não está vendo perspectiva de estar empregado. E aí começa a olhar para uma outra oportunidade até fora de Jequié. Eu digo que aqui dentro de Jequié já tem muita oportunidade. Eu digo para você isso, que no próprio Grupo Big, às vezes precisamos de profissional, buscar algum profissional no mercado, e a gente deixamos de contratar às vezes um profissional por alguma qualificação, pelo conhecimento, porque ele não se propôs, não se permitiu buscar esse conhecimento. Então, eu acho que nós temos que cada vez mais estar preparados. Nós falamos no bloco anterior com o Sérgio somente sobre isso. A tecnologia, nós temos muito essa visão que ela vai tomar o caminho do profissional atual. Digo ao contrário. Eu acho que o profissional atual ele tem que estar se preparando para essa nova tecnologia que vai vir. Que, por mais que a gente não queira, ela já está e ela vai vir com muito mais força, com muito mais facilidade. Então, cabe nós estarmos preparados para tudo isso que está por vir. Ok, perfeito. Só gratidão. Seja bem-vindo. Que Jequié possa te fazer bem, que você possa fazer bem para nossa cidade linda. Foi muito bom essa participação sua. Eu que agradeço. Obrigado, Dan. Obrigado, Sérgio. Obrigado aí o nosso amigo Neto da Clique. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Estamos à disposição. O bate-papo foi muito gostoso, muito legal. E é gostoso de falar com pessoas com um clima tão gostoso como é que é aqui o 2 Pontos. Que bom. Aproveitar e deixar o card aqui da Clique, viu? Da propaganda, o Instagram. Empresa que eu tenho um carinho muito grande. Mandar um beijo pra Monique também. Não tá me atendendo mais não, mas eu entendo que a demanda é correria. Ah, foi ela que trouxe? Ah, mas é maravilhosa. Tu acha que esse sucesso...
Tu acha que esse sucesso de neto é à toa? Não é a Monique. Gente, obrigado por você ter acompanhado a gente. Não esqueça das nossas redes sociais. Estamos também no Spotify. Estamos com muito conteúdo bacana no Instagram. É muito importante você acompanhar o Instagram, porque muitas vezes lá a gente dá uns feedback de algumas novidades que a gente está trazendo para cá. Em breve teremos mais novidades. Estamos ainda no processo, né, de reconstrução aqui do nosso cenário. E pode ter certeza que vai ficar muito bacana para você que está sempre nos acompanhando. Um abraço, tudo de bom. Até a próxima. Valeu, Sérgio. Fechou? Fechou. Massa? Gostou? Bacana, hein? Ele fica esperando eu falar alguma sacanagem.